E se eu te dissesse que o maior medo da humanidade não é a morte, nem a dor, mas a solidão? Pense nisso. A maioria das pessoas prefere viver cercada de ruídos, de conversas vazias, de ilusões confortáveis, apenas para não encarar o som brutal do próprio silêncio. Mas o que aconteceria se, de repente, tudo fosse arrancado de você? Se o mundo se calasse e só restasse a sua mente, sem distrações, sem fugas, sem ninguém? Esse é o momento em que a verdade se revela. É quando a máscara da vida comum cai e você percebe que talvez nunca tenha conhecido a si mesmo. Porque estar só é como olhar para um espelho que não perdoa. Ele não mostra quem você finge ser, apenas quem você realmente é. Os antigos estoicos entendiam esse segredo. Para eles, o silêncio não era vazio, mas um campo de batalha. Nele, ou você se quebra diante do peso dos seus próprios pensamentos, ou se fortalece a ponto de se tornar inabalável. O mundo moderno tenta nos convencer de que precisamos estar sempre acompanhados, sempre conectados, sempre cercados de estímulos. Mas e se essa busca desesperada por companhia for exatamente o que nos mantém fracos? Imagine perder tudo hoje. Não apenas pessoas, mas status, posses, certezas. Imagine o vazio absoluto se aproximando como uma sombra que não pode ser afastada. O que restaria de você? O estoico responderia com brutalidade. Restará o que sempre esteve lá. Restará aquilo que ninguém pode tirar, a sua mente disciplinada. E é aqui que surge a ruptura. Quando todos se afastam, quando o mundo se cala, você não está diante de uma prisão, mas de uma oportunidade rara. Descobrir a força que nasce apenas na solidão. Mas essa descoberta não é suave. Ela pode destruir a ilusão que você carrega sobre quem é e revelar o que você nunca quis enxergar. O que aconteceria então se você aplicasse a visão estoica diante desse abismo silencioso? A resposta pode não ser o conforto que você espera, mas a clareza que você precisa. Se você também deseja explorar os segredos da filosofia estoica, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem sombria e reflexiva pelo que realmente importa na vida. A solidão tem uma voz. Não é alta, não é clara, mas sussurra como vento gelado em uma noite sem fim. É a voz que pergunta: e se ninguém nunca voltar? E se tudo isso for permanente? É nesse ponto que a mente começa a se contorcer. Primeiro vem o medo, depois a dúvida e, por fim, o desespero. Estar sozinho não é apenas a ausência de companhia, é a presença sufocante de você mesmo. Quantas pessoas você conhece que não suportam ficar um único minuto em silêncio? Que ligam a TV, mexem no celular, procuram qualquer distração só para não ouvir os próprios pensamentos? Elas não estão fugindo do mundo, estão fugindo de si mesmas. Mas o que os antigos estoicos diriam diante desse vazio? Eles diriam que a mente indisciplinada é como um inimigo interno. Se você não a enfrenta, ela devora você. Pense em Sêneca, trancado em seus próprios dilemas, sabendo que a qualquer instante o imperador poderia ordenar sua morte. O que lhe restava além do silêncio? Pense em Marco Aurélio, imperador do maior império da Terra, rodeado por senadores, soldados, bajuladores, e ainda assim escrevendo para si mesmo como se fosse o homem mais só do mundo. Eles sabiam, estar sozinho não é desgraça, é treinamento. Mas aqui está o conflito. O ser humano deseja calor, deseja olhar nos olhos de alguém e sentir que existe mais do que o vazio. Deseja se perder no coletivo para não encarar o peso de ser um indivíduo. É nesse desejo que a alma se divide. De um lado, o medo desesperado de ser esquecido. Do outro, a possibilidade de se tornar inquebrável. O silêncio pode ser uma prisão ou um templo. A solidão pode ser um castigo ou uma libertação. A escolha não está no que acontece ao redor, mas em como você interpreta esse abismo dentro de si. E aqui surge a pergunta que corta como lâmina. Se hoje o mundo se afastasse de você, você se levantaria como um sábio ou se afundaria como um prisioneiro? O segredo ainda não foi revelado. Mas quando a filosofia estoica ilumina esse cenário,
a escuridão deixa de ser apenas um peso. Ela se transforma em algo que poucos estão preparados para encarar. O próximo passo é descobrir como esse silêncio pode não apenas esmagar, mas lapidar. E é aí que a virada começa. Há um instante na solidão em que o medo perde força, não porque ele desaparece, mas porque você começa a encará-lo de frente, sem fuga possível. É nesse momento que o vazio deixa de ser apenas silêncio externo e se torna um espelho interno, um espelho que não mente. Você já percebeu como a solidão arranca suas máscaras? Quando não há plateia, não há motivo para encenar. Quando não há ninguém olhando, você não precisa ser forte para impressionar. Resta apenas a verdade crua, suas falhas, seus desejos, suas fraquezas. É doloroso, é brutal, mas é também a oportunidade mais rara que a vida pode oferecer. Os estoicos viam isso como uma dádiva. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como se conversasse com a própria alma, não para ser aplaudido, mas para se confrontar. Sêneca dizia que a solidão revela a medida da mente. Se ela não encontra nada em si mesma, devora-se em desespero. Esse é o ponto da virada. O que parecia prisão se transforma em escola. O que parecia punição se torna disciplina. Mas não se engane, essa revelação não é doce. Ela vem com dor, com lágrimas silenciosas, com noites em que você questiona sua própria sanidade. O silêncio é um professor cruel, mas é justamente essa crueldade que o torna eficaz. Porque quem suporta a verdade de si mesmo, quem aprende a viver sem depender das muletas do mundo, alcança algo que nenhum conforto pode dar: clareza. Clareza para perceber que a maioria das coisas que você persegue são ilusões. Clareza para entender que o verdadeiro poder não está em conquistar multidões, mas em dominar a própria mente. E aqui está a ironia. Quanto mais você abraça a solidão, menos escravo dela você se torna. O vazio não é mais vazio. Ele começa a se encher de sentido. Mas cuidado, esse é apenas o primeiro estágio. A clareza que surge pode ser perturbadora, porque ela desmonta tudo o que você acreditava ser necessário para viver. E então surge a pergunta inevitável: se o silêncio revela quem você realmente é, você está preparado para encarar essa versão de si mesmo? A jornada escurece ainda mais a partir daqui, porque o próximo passo não é apenas enxergar o que está dentro de você, mas escolher o que será destruído e o que será fortalecido. Quando o silêncio deixa de ser tortura e se torna espelho, algo muda dentro de você. O vazio, antes frio e opressor, começa a revelar uma verdade perigosa. Sozinho, você descobre que pode ser mais forte do que jamais imaginou. É nesse ponto que muitos se assustam, porque não é fácil perceber que a força que você buscava fora sempre esteve dentro de você, escondida, adormecida, esperando o silêncio para despertar. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a verdadeira fortaleza não era gritar no campo de batalha, mas permanecer imperturbável diante do caos. Não era ter exércitos, mas ter domínio sobre a própria mente. Marco Aurélio, imperador cercado de inimigos e bajuladores, escrevia em suas meditações: o homem forte é aquele que se basta a si mesmo, que encontra no interior sua própria cidadela. Sozinho, ele era imperador de algo muito maior que Roma, imperador de si mesmo. Mas esse poder não vê sem custo. Quanto mais você aprende a se bastar, mais percebe que o mundo que antes te cercava, suas distrações, seus apegos, suas ilusões, começa a perder valor. Pessoas que pareciam essenciais revelam-se passageiras. Objetos que pareciam indispensáveis se tornam peso morto. E essa revelação, embora libertadora, também é dolorosa. É como arrancar correntes que você acreditava serem joias. A solidão, então, não é mais um fardo, é uma arma. Ela afia sua mente como a pedra afia a lâmina. Ela corta ilusões, destrói dependências, revela a essência. E quando você começa a carregar essa arma dentro de si, algo perturbador acontece. Você deixa de ser manipulável.
O medo que antes te controlava já não tem o mesmo poder. A ausência que antes te sufocava se transforma em campo de treino. Você começa a enxergar aquilo que poucos ousam ver. A clareza absoluta de que nada externo define quem você é. Mas, cuidado, porque esse poder também isola. Quanto mais você se fortalece no silêncio, mais percebe a distância entre você e os que ainda estão presos ao barulho do mundo. E isso gera uma nova pergunta, ainda mais sombria. Será que ao se tornar forte demais, você não corre o risco de nunca mais conseguir voltar a ser normal? Essa é a fronteira que separa os que tocam a clareza estoica dos que fogem dela. E é nessa fronteira que a verdadeira batalha começa. Há um fardo oculto em se tornar forte demais. No início, a solidão parecia um castigo. Depois, um espelho. Mais tarde, uma arma. Mas agora, quando a clareza cresce dentro de você, surge uma consequência inesperada: a distância. Você olha ao redor e percebe que já não enxerga o mundo como antes. Conversas banais parecem vazias. Preocupações comuns parecem irrelevantes. Os rostos que antes traziam conforto agora parecem estranhos, como se você estivesse caminhando em uma realidade paralela. É nesse ponto que a solidão deixa de ser apenas ausência e se torna fronteira. Uma fronteira invisível que separa aqueles que ainda dormem, presos às ilusões, e aqueles que despertaram para o peso da verdade. Os estoicos chamavam isso de liberdade da alma. Mas será que liberdade também não pode ser uma forma de exílio? Imagine estar em uma sala cheia de pessoas rindo, conversando, vivendo em meio ao barulho, e sentir que você já não pertence àquilo. Não porque você despreza os outros, mas porque simplesmente não consegue mais se iludir como antes. É nesse momento que a clareza corta mais fundo do que qualquer solidão inicial, porque agora você não está apenas só no espaço físico, está só na forma de pensar, só na forma de sentir. E aqui surge o dilema moral. O que é melhor? Viver confortável entre ilusões ou carregar a verdade sozinho? O homem comum dirá que a ignorância é bênção. O estoico responderá que a clareza, mesmo dolorosa, é o único caminho digno de ser trilhado. Mas essa escolha cobra seu preço. Noites em que você olha para o teto e se pergunta se algum dia voltará a sentir aquilo que chamava de normalidade. O silêncio, que antes era inimigo e depois mestre, agora se torna companheiro permanente. Ele te fortalece, mas também te separa. Ele te guia, mas também te isola. E é nessa contradição que nasce a verdadeira tensão da jornada estoica. Porque a pergunta já não é mais se você aguenta estar sozinho. A pergunta agora é: você está disposto a carregar a clareza que afasta você do mundo? O próximo passo revelará se esse isolamento é um fardo sem volta ou a forja final de uma mente verdadeiramente livre. A solidão é como o fogo. Pode queimar e destruir, mas também pode moldar e purificar. Quando você suporta o peso do silêncio por tempo suficiente, algo começa a mudar. O que antes parecia sufocante se torna campo aberto. O que antes era abismo passa a ser terreno fértil. E é nesse terreno árido, sem distrações, sem ilusões, que nasce uma nova liberdade. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência. Não no sentido de rejeitar o mundo, mas de não depender dele para existir. É o estado em que você pode perder tudo, riquezas, status, até a companhia dos outros, e ainda assim permanecer inteiro. É nesse ponto que o indivíduo deixa de ser escravo das circunstâncias e começa a se tornar senhor de si mesmo. Mas essa forja não é suave. Ela exige que você encare todas as correntes que antes o prendiam. O apego à opinião alheia, o medo de ser esquecido, a necessidade de aprovação. Cada uma dessas correntes é aquecida pelo fogo da solidão.
até que se rompa. E quando elas finalmente se partem, o que resta não é um homem comum, mas algo diferente, algo perigoso para um mundo que vive de dependências e ilusões. Essa liberdade, no entanto, traz consigo uma nova tensão. Porque, ao perceber que nada externo tem poder sobre você, surge a tentação de se afastar completamente, de abandonar o mundo, de viver apenas no silêncio. Mas os estoicos alertavam: a liberdade não é fuga. A verdadeira força não está em rejeitar a vida, mas em caminhar por ela, sem ser arrastado pelas suas correntes invisíveis. Então a solidão não é mais ausência, é campo de treino. É nela que você aprende que o mundo não controla sua mente, que as perdas não definem seu valor, que os outros não determinam quem você é. Você começa a sentir algo raro, clareza absoluta. A clareza de que sozinho você já possui tudo que precisa para permanecer de pé. Mas essa revelação abre espaço para uma pergunta ainda mais profunda e perturbadora. Se você já é suficiente por si mesmo, o que fazer com um mundo que ainda insiste em viver aprisionado? A resposta a essa pergunta pode transformar a solidão em missão. E é justamente essa missão que começa a se revelar no próximo passo. Quando o silêncio deixa de ser prisão e se torna forja, surge algo ainda mais inquietante: um chamado. Porque não basta ser livre dentro de si mesmo. É preciso carregar essa liberdade no meio do caos. E é nesse ponto que o estoico se transforma de sobrevivente em mensageiro. De alguém que apenas suportava, em alguém que agora carrega uma missão. Os estoicos sabiam que a vida não é feita para fuga, mas para o enfrentamento. Marco Aurélio poderia ter se isolado em templos, mas governou Roma com a mente de um homem que já não dependia da aprovação do Senado ou do aplauso da multidão. Epicteto, um escravo mutilado, poderia ter se perdido no ressentimento, mas escolheu ensinar a outros que a liberdade verdadeira não está em correntes visíveis, mas nas invisíveis. Eles viveram no mundo sem pertencer ao mundo. E esse é o peso que a clareza traz. Perceber que você não precisa mais das ilusões que todos perseguem. Você caminha entre multidões que correm atrás de riqueza, poder, reconhecimento e enxerga a fragilidade dessas corridas. É como ver adultos brigando por brinquedos em um campo de cinzas. O que antes fascinava, agora parece pequeno, quase ridículo. Mas aqui nasce a missão sombria. Continuar vivendo entre eles, não para ser igual, mas para lembrar a si mesmo e talvez a poucos outros que existe um caminho diferente. Um caminho em que nada externo tem domínio sobre você. Um caminho em que a verdadeira fortaleza não é possuir, mas não precisar. No entanto, essa missão não é leve. Ela cobra o preço da incompreensão. Você será chamado de frio, distante, estranho. Ser forte em meio a um mundo frágil é, por si só, um ato de rebeldia. E aqui surge o dilema: viver em silêncio absoluto, intocável, ou arriscar-se a carregar sua clareza no meio do barulho. O estoico escolhe o risco, porque o silêncio o preparou não para fugir, mas para enfrentar. E é nesse enfrentamento que a verdadeira clareza se revela. Sozinho, mas forte, ele caminha não como alguém que precisa do mundo, mas como alguém que pode atravessá-lo sem ser consumido. Mas o que acontece quando essa força é testada até o limite? Quando a vida coloca à prova essa clareza recém-forjada, será que ela resiste ou se quebra? É nesse ponto, na última parte, que a revelação final será exposta. O teste sempre chega. Você pode treinar sua mente no silêncio, pode forjar sua força no vazio, pode carregar sua clareza como uma arma invisível. Mais cedo ou tarde, a vida coloca você diante da prova definitiva. E é nesse instante que descobrimos se a solidão realmente nos transformou ou se apenas nos iludiu.
Pode ser a perda de alguém que você acreditava nunca poder viver sem. Pode ser a queda de tudo que construiu com esforço. Pode ser a noite em que nenhuma voz ecoa para te consolar. É aí que o mundo sussurra. Agora vamos ver quem você realmente é. E o estoico, sozinho mas forte, não desmorona. Porque ele já conheceu o peso do silêncio antes. Ele já caminhou pelo abismo da solidão, já enfrentou os monstros escondidos dentro de si mesmo, já quebrou correntes que o prendiam a tudo que podia ser tirado. Nada que venha de fora é mais brutal do que o que já enfrentou por dentro. E aqui está o segredo final. A solidão não foi uma condenação, mas um treinamento. Ela não o separou do mundo, ela o preparou para enfrentá-lo sem se perder. É por isso que o estoico encontra clareza, porque já não teme o vazio. Ele sabe que, quando tudo ao redor desmorona, sua mente continua de pé. Descobrir que a verdadeira força não é vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. Que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias, mas na forma como você as encara. E que estar só não significa estar perdido, significa estar pronto. Então a pergunta retorna a você. Se o silêncio tomasse conta da sua vida hoje, você se quebraria ou se revelaria mais forte do que nunca? Se este mergulho na mente estoica te fez refletir, inscreva-se e continue caminhando conosco. Aqui você descobrirá que a liberdade não está nas circunstâncias, mas na forma como você as enfrenta.